que é você não é exclusivo, você não é exclusiva para Deus. Isso porque nessa nova era, nesse tempo contemporâneo, nós temos visto algumas pessoas acreditando que são especiais para Deus. E esse diferencial delas querer ser especial, ou especiais do grande número de pessoas, é acreditar que estão acima das outras, que são mais santas, que são mais puras, que são melhores. Mas, em resumo, todos os que servem a Deus, os que trabalham para Deus, são especiais, mas não melhor do que os outros, porque dentro desse contexto, dentro dessa palavra, irei detalhar alguns que querem ser melhor do que os outros. Nós encontramos três grupos de pessoas no nosso âmbito social, na nossa sociedade. Temos aquelas pessoas, aqueles cristãos, crentes, de vida normal, levam a vida, buscam a Deus, buscam a santificação diuturnamente, luta contra o pecado, erram, pedem perdão, continuam a jornada. São pessoas de vida normal. Temos também um grupo que são arrogantes, são prepotentes. Esses queremos falar que acreditam ser especiais, que estão acima da verdade. E muitas vezes, eu sou da igreja, cita aquele nome. Acontece muito na minha. Com a minha igreja eu posso falar do meu ministério, eu posso falar. Eu vou ser intolerante de querer falar do ministério dos outros. Alguns irmãos, alguns pastores, eu sou pastor, eu sou crente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Quando todos nós somos iguais. Não é o nome, não é da denominação, mas é Jesus Cristo. Então, eu vejo muito isso hoje em menos intensidade, em menos escala. Mas surge um super santo, um super pastor, diz logo na cara. E também temos um grupo de pessoas depressas, o terceiro grupo, aquelas que tanto faz como tanto fez, estou nem aí, sempre subjugadas, sempre largadas, sem compromisso. Mas dentro da nossa palavra, que nós não somos exclusivos, apesar que aí luta-se por uma sociedade inclusiva, algo totalmente diferente. A sociedade que não tem acepção de pessoas, de negro, não tem acepção de sexo, homossexual, bissexual, heterossexual, mas essa exclusiva que nós estamos falando de pessoas que querem destaques. Aí muitas vezes, baseada nesse versículo que irei ler no livro do profeta Zacarias, capítulo 18, que diz o seguinte: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, depois da glória, ele me viu as nações e vos despojaram, porque aquele que toca em vós, toca na menina dos meus olhos. Um texto que foi direcionado ao povo de Israel, material, Israel física, e hoje se estende à igreja do Senhor, Israel espiritual. Mas devemos entender nessa questão de tocar na menina dos olhos. Tocar na menina dos olhos, para você que não sabe, é mais ou menos o seguinte: ninguém aceita que o outro venha com um dedo e toque no olho. Vai fechar, vai tirar, puxar o roxo, né? E a Bíblia faz esse comparativo, que se tocar nesse povo é tocar na menina dos olhos de Deus. E alguns aproveitam para, muitas vezes, repreender os que vivem no roubo, na umbanda, os que vivem na idolatria, mas usam em benefício próprio e não na promoção do reino de Deus, não na promoção de Jesus Cristo. Tudo que promove o Evangelho, tudo que promove Jesus Cristo é benéfico. Então algumas pessoas fazem algum tipo de trabalho, muitas vezes vejo isso muito no ministério pastoral, que seja no campo administrativo, aqueles que abrem igreja, que administram, feito os pastores presidentes,
que seja no campo de obras, os que dirigem a igreja, os que ajustam o comportamento da igreja, aqueles pastores que estão nas igrejas locais. Também aqueles pastores itinerantes, aqueles pastores missionários, que como Jesus Cristo, como Paulo, como Barnabé, sai em busca dessas almas, vai levando para a igreja, para o pastor operacional, o obreiro, moldar a personalidade. Então, acontece muito isso. Não mexa comigo não, quer tocar na menina dos olhos de Deus. A coisa não funciona assim. Porque diante do Senhor somos iguais. Ele não faz acepção de pessoas. A prova disso, basta lembrar, nós estamos aí no ano de 2024, basta lembrar que em 2020 nós tivemos a grande pandemia da Covid-19. Veio e arrasou o mundo inteiro. E quando aquela doença, quando aquela mazela chegou, pegou crente, crentinho, crentão, pegou pastor, pegou incrédulo, pegou ateu, levou uma grande massa, mostrando que Deus é Deus que não está fazendo acepção de pessoas. Quando Ele manda a chuva, é branco, preto, o que contribui com dízimo e oferta, o que não contribui, o que rouba, o que mata. Porque a visão de Deus, a prisma de julgamento de Deus é totalmente diferente das condições humanas. É certo que aqueles que andam na presença do Senhor têm livramento, têm, de certa maneira, um regalo. Mas isso não nos faz melhor do que os demais. A pessoa mais evangélica, mais crente, mais santa que você possa imaginar nas igrejas, especialmente aqui na minha terra, em Alagoa Nova, a pessoa que você acha que é mais crente, diante de Deus ela é igual àquela que está no âmbito de prostituição, com uma pequena diferença. Vamos saber discernir o que estou falando. Uma é salva, é justificada em Deus, e a outra precisa aceitar Jesus Cristo. Mas estou falando da limitação das circunstâncias humanas, porque ambas precisam comer, precisam beber água, né? Não vamos trocar de história. Precisa dormir. Ambas são tentadas espiritualmente e biologicamente. Ambas estão sujeitas ao frio, ao calor. E Deus é quem julga, Deus é quem salva. Nem o pastor, nem a igreja evangélica, nem o crente tem esse poder magistral de justificar ninguém. Nós simplesmente pregamos, simplesmente anunciamos. A Bíblia diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então nós só pregamos. Eu disse aqui a princípio, quem convence da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Vou provar que nós somos iguais. No livro da Gênesis 1:26, só a parte A. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Primeiro concílio, primeira reunião espiritual que houve, Pai, Filho e Espírito Santo ali, em convergência. Vamos fazer o homem à nossa imagem e semelhança. Naquele período não havia pastor, não havia igreja evangélica, não havia igreja católica, não havia padre, não havia nenhuma denominação, e tudo começou ali. E que queira ou não, nós somos a imagem e semelhança de Deus, com uma pequena diferença: o homem que está embriagado, o homem que está na prostituição, ele está com imagem distorcida. Imagina aí, você se olha no espelho, um espelho limpo, você limpo, perfumado, apesar que não vai sair o cheiro, a sua imagem está perfeita. Agora você se suja todinha aí de coisa ruim, de coisas impuras, e se olha no espelho sujo, não vai ter uma boa imagem. Então essa é a diferença do salvo para o pecador. Um externa a imagem pura de Deus e outro não tem uma imagem pura.
Sim, o homem precisa da bênção de Deus, o homem precisa do Senhor, mas não existe ninguém mais especial, mais dotado do que outro. Alguns arrogantes, porque pregam, porque cantam. Ah, eu sou levita. No domingo eu estou no púlpito da minha igreja, ou eu nas praças canto nas grandes cruzadas. Outros porque bota a mão, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se acha com poder magnânimo, se acha semideus, sabe? Aquele questão que o pastor, que o presbiterato tem essa regalia, Deus te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque ele lá implanta a bênção sacerdotal, que a graça que há no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa bênção que nós falamos no final de cada adoração a Deus, no final de cada programação de Deus. Ou simplesmente porque tem aquela regalia de dizer, os casados, os noivos podem se beijar. Se acham especiais. Não, meus irmãos. Vamos compreender a Deus, apesar que os anjos, Deus chamou de conservos nossos, que nos serve. Ora, se os anjos que são magníficos, que são impecáveis, nos servem, porque nós queremos ser melhor do que os demais. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor no livro de Isaías, capítulo 64, versículo 8. Diz o seguinte: mas agora, Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós somos obras de Tuas mãos. Observe que são textos explícitos, textos abertos. Não fala o nome de uma igreja, não fala o nome de um pastor, não expõe o nome do pecador. Diz: todos nós somos obras de Tuas mãos. Somos barro, que o oleiro, o profissional do barro, faz telha, faz panela de barro, faz tijolo. Ele fez essa comparação. E o que eu quero chamar a sua atenção não é dos servos de Deus, não é da igreja do Senhor, é de você mesmo, que agora encontra-se subjugado, humilhado, porque muitas vezes está no vício da cachaça. Muitas vezes enveredou tanto no ocultismo, fez trabalho para alguém morrer, fez trabalho para desmanchar casamento, e muitas vezes até deu certo, não porque você tem esse poder, mas porque existem muitos mistérios no universo. Você que roubou, você que matou, e o seu crime nunca foi revelado, está nas ocultas. Você que trai ou traiu o seu marido, traz esse opróbrio, essa vergonha, e se sente mal, tem até o desejo de se virar a Deus, mas o diabo diz: você não pode, você é um adúltero, uma adúltera, você é um criminoso, você é um ladrão. Mas a Bíblia diz: nós somos o barro, Tu és o nosso oleiro, e todos nós somos obra de Tuas mãos. Todos, meus amigos, meus irmãos, é adjetivo que não deixa fora nenhuma parte, é o completo, é o total. Todos. Então você está nesse grande projeto de salvação. Você é convidado a servir a Deus. Evangelho não é coisa de crente. Evangelho não é coisa de pastor. Evangelho não é coisa de igreja, de denominação. Evangelho é coisa de pecador. Porque a igreja não precisa de salvação, crente não precisa de salvação, pastor não precisa de salvação, porque eles já são salvos em Cristo. E o objetivo agora é você. Nós funcionamos, nós pregamos, nós anunciamos por causa de você. Simplesmente a igreja poderia fechar as suas portas e os crentes conservar na fé, conservar a intimidade, a integridade no Espírito Santo de Deus. Mas observe que diuturnamente a igreja vem clamando, a igreja está pregando como eu, nesse sistema de divulgação de rádio, dizendo que Jesus lhe ama.
Observe que eu mostrei as limitações humanas, a arrogância de crentes, a arrogância de pastores que querem ser mais, para te dizer que nós somos iguais, para te dizer que há esperança. Todos nós fomos criados do pó da terra. Nenhum crente, nenhum salvo foi criado de ouro, foi criado de prata. Somos pó. E o que existe de especial na nossa vida é Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, autor e consumador da nossa salvação. Agora eu não posso negar, eu não posso omitir. Que fiquem com raiva de mim, que se intrigue, que deixe de falar, que façam obras de umbanda, de quimbanda para mim. Não estou preocupado. Eu não posso negar essa palavra e dizer que o homem deixa de ser especial quando começa a se omitir a Jesus Cristo. Ele deixa de ser diferenciado quando ele deixa de curvar-se a Deus e começa a procurar invenções de seres humanos, especialmente a idolatria. Corta o meu salário, me persegue, me joga em necrotério, mas eu nunca vou negar o nome de Jesus. Eu nunca vou parar de dizer que os que se prostituem, os que adoram imagem de escultura, os que traem a sua esposa, os que tomam cachaça, precisam de Jesus. E isso é o que faz o diferencial. Todos os salvos têm algo especial, não mais do que os outros. Ninguém é especial porque canta, porque prega, porque toca. Eu já falei, é especial porque Cristo está na vida dele. Agora, quando o homem chega ao ponto da idolatria, chega a negar o nome de Jesus, ou misturar. O que rebenta tudo é misturar. O que quebra qualquer cadeia de adoração, o que rebenta qualquer casamento, o que divide qualquer família é misturar com o que não deve. Enquanto a coisa tem pureza, vai bem. Observe, tem um ouro de 18, de 24, de 16 e assim por diante. E quanto menos mistura tiver o ouro, mais ele é puro. Embora tenha que haver um pouco de níquel, um pouco de ferro ali dentro, para dar o ponto, né? Para dar estabilidade. Mostra, sabe o quê? Que o ser humano, por mais puro que seja, ele tem um pouquinho de pecado porque ele é humano. Mas ele não pode ter um número maior de maldade do que de bondade. Mas até agora, até esse exato momento, você tem deixado de ser especial para Deus, não para os homens, como tenho falado, porque você é uma pessoa medrosa. Porque você é uma pessoa que deixa a Cristo. Porque você obedece ao Deus que você fabricou. A gente chega naqueles deuses gregos, é Zeus, Afrodite, e vai. Tem um bocado de deuses, tem os titãs, chega em outras religiões, tem um bocado de deuses. Chega muitas vezes na tradição cristã, nós cristão é quem adora Jesus Cristo, é quem obedece à Bíblia. E alguns cristãos fabricam alguns deuses, o Deus da cura, o Deus da bebida, como falei a semana passada, o Deus do que disso, daquilo, o Deus disso, daquilo, a deusa disso, daquilo, o intercedor de A, de B, de C, de... Aí o alfabeto vai de mundo afora. Deixa de ser especial, porque obedece a Deus que fabrica na mente. Porque fantasia
Não dá certo fantasia no mundo espiritual. Pode até funcionar no mundo humano, pode até funcionar nas crianças, pode até funcionar em alguns casos. Mas não dá para fantasiar com Deus não, meu querido. Porque os verdadeiros adoradores de Deus buscam o devido valor, buscam o devido lugar diante do Senhor. Diz o Evangelho de Mateus, capítulo 6, e o versículo 26. Olha a preocupação, olha o cuidado do que fabrica o Deus na mente, no coração, e do Deus que cria a pessoa. Olha como nós somos especiais. Disse Jesus: olhai as aves do céu, não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiro, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem vós também maior valor do que elas? Então não adianta querer ser exclusivo. Não, somos iguais. E não adianta querer ser excluído. Você está sendo excluído até agora. Você está sendo discriminado. Você está sofrendo porque quer, por livre, espontânea vontade, por deixar de adorar a Deus. Esse Deus que, em palavras simples, sem filosofia, sem teosofia, sem linguagem humana, diz: olha, eu sou aquele que cria os pássaros, não plantam, não colhe, não guarda no celeiro, eles são alimentados todos os dias. E diz: quanto mais vós, o mesmo que eu disse no início, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Você tem um valor. Pena que você não pode dar esse valor. Baseado em alguns fatos, algumas citações das nossas homilias. Essa semana a pessoa perguntou qual o valor. Eu disse: o valor é mais ou menos assim, valor espiritual. Vamos pegar uma pedra de diamante na mão de um garimpeiro, ele vai vender por R$1.000 ao atravessador. O atravessador vai vender por R$50.000. Quando chegar na mão do homem que sabe o valor, do homem que tem recurso, vai valer 5 milhões, 10 milhões, ele é que vai dar. Baseado nisso, eu vou simplificar. Você tira lá do seu roçado um saco de feijão, vende barato para o comerciante, o que leva lá para Campina Grande ou para outra cidade. O comerciante leva para outro, quando esse feijão volta com preço muitas vezes multiplicado. O que eu quero dizer é que o valor que você tem, a diferença que você tem que se descobrir. Você tem que descobrir. Aí tem um ditado, é aqui de Pernambuco, né? Ganhou proporções mundiais. Cria como Deus criou batata. Quer dizer, a criança que foi criada sem intervenção de pai e mãe, faz o que quer, pai e mãe não tá nem aí. Mas se a gente for olhar o erro dessa citação, cita como Deus criou batata, esquece que a batata precisa da terra, precisa dos minerais, precisa da chuva, da irrigação, e tudo isso que manda é Deus. Então até nas batatas Deus tem responsabilidade. A irresponsabilidade funciona no ser humano. A indiferença, o descaso de alguns querer ser demais, de outros querer ser de menos, de outros não querer ser nada porque querem. O Senhor tem todo o cuidado conosco. Vou terminar apenas no Salmo 104, versículo 14 e 15.
O Senhor que faz crescer o pasto para o gado, as plantas que o homem cultiva para tirar o alimento, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe faz o rosto brilhar e o pão que sustenta o seu viver. Então observa até nesse contexto como Deus criou batata. Deus não cria de todo jeito, não. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não quer saber se é crente, cretim, cretão. Deus não quer saber se é pastor de campo, se é pastor missionário, se é pastor das grandes igrejas. Deus quer saber como você se conduz, como você se comporta diante dele. Para terminar, Romanos capítulo 2:11. Pois Deus não faz acepção de pessoas. Então fique com essa palavra, nós que debatemos essa semana, que falamos do amor de Deus, da liberdade em Cristo. Não seja excluída, também não queira ser melhor do que ninguém. Nome de igreja não leva para o céu. Sua condição, por mais que busque a Deus, não leva para o céu. Quem leva para o céu é Jesus Cristo. Algumas pessoas pensam que é santa, que é pura, que vai para o céu porque é santa. Não. Ou que vai para o inferno porque é pecadora. Não. Nós vamos para o céu porque Jesus Cristo nos ama. E nós vamos para o inferno porque rejeitamos a Jesus Cristo. Então, Jesus é tudo. Que o Senhor vos abençoe rica e abundantemente.